Vai falar da goleada do Internacional sobre o São Paulo no Morumbi. Hoje tem Flamengo e Palmeiras numa mega rincha em Brasília. Na disputa pelo título, o Flamengo ainda não venceu nenhum dos times que ocupam hoje o G6. Mas retrospectos negativos existem o quê? Para serem superados. E a dupla Gabigol e Bruno Henrique sabe bem disso. Não se fala em outra coisa. Tá, na verdade não tá faltando assunto. Mas esses confrontos diretos do G6 estão dando sim o que falar. Sobre Grêmio e Atlético Mineiro, São Paulo e Internacional, Flamengo e Palmeiras. E a respeito dessa turma do topo da tabela, algo precisa ser dito. O Flamengo ainda não venceu nenhum dos principais concorrentes ao título neste campeonato brasileiro. Em 6 partidas, 3 empates e 3 derrotas. Não é por não ter vencido nenhum dos confrontos diretos contra os 6 melhores times do campeonato que o Flamengo entra mais pressionado contra o Palmeiras. É por saber que se não somar pontos nos próximos confrontos diretos, não vai ganhar o campeonato. Retrospectos negativos estão aí para serem superados. É o que vai acontecer se hoje o Flamengo vencer o Palmeiras. E é o que já aconteceu na rodada passada no jogo contra o Goiás. Gabigol e Bruno Henrique realizaram algo inédito neste Brasileirão. A comemoração não foi só pelo gol, foi também pela parceria. Fez aquele famoso passe, faz e me abraça. Passe do Bruno Henrique pro Gabigol balançar a rede. Primeiro gol de um com assistência do outro no campeonato. Já foi comum de se ver, ficou raro. Como a gente também joga muito tempo junto, é óbvio que as defesas também já se ligam mais na nossa movimentação, nas nossas parcerias. Então é normal que também a gente seja muito bem marcado. Com Gabriel e Bruno Henrique jogando, quem sabe, como em 2019, como no gol contra o Goiás, a esperança aumenta. A gente quer melhorar, a gente vai melhorar. Hoje é mais uma oportunidade para Gabigol e Bruno Henrique e para o Flamengo, que precisa mostrar contra o Palmeiras o quanto é forte para brigar por título. Pelo lado do Palmeiras, o histórico de rivalidade contra o Flamengo mexe com os jogadores, que nunca esquecem do código do vestiário. O Palmeiras está na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Seria difícil tirar o pensamento dessas decisões se esse não fosse um time que tem um mantra, um código de vestiário. Sempre o próximo jogo é o jogo mais importante para nós. A goleada no clássico contra o Corinthians teve muita comemoração durante 24 horas. E depois, foco total no próximo jogo, que é o mais importante. E é um desafio contra um adversário que tem sido pedreira. Nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo se transformou num jogo cheio de rivalidades, um clássico. Em 2016, a gente lembra, né? Os dois times lutando ponto a ponto e o Palmeiras acabou campeão brasileiro. Em 2019, ano em que o Flamengo foi campeão brasileiro, foram assim 2 jogos, turno e retorno para o torcedor do Palmeiras esquecer. No Maracanã, último jogo do Felipão no comando do Palmeiras. Ele foi demitido depois da goleada. E no retorno, Mano Menezes também sofreu uma goleada e logo após a partida foi demitido. 2020, no meio da pandemia, início do Brasileirão, teve Palmeiras e Flamengo. Teve rivalidade, mas dessa vez foi nos bastidores. Com surto de Covid, o Flamengo pediu o adiamento da partida. O Palmeiras foi contra, alegou que a competição tinha protocolo e ele precisava ser cumprido. O jogo só foi confirmado minutos antes da bola rolar. E vamos ter jogo aqui no Allianz Parque daqui a pouquinho entre Palmeiras e Flamengo. Com um time de garotos, o Flamengo saiu de campo comemorando o empate. O Flamengo é uma grande equipe, tem sido um rival direto do Palmeiras aí, brigando por título sempre. Então é sempre bom jogar jogos assim. Estamos em 2021, vamos tentar fazer um grande jogo, tentar impor o nosso ritmo, impor a nossa forma de jogar. Independente do adversário, a gente tem que ser Palmeiras e vamos para lá para tentar fazer um grande jogo. As duas equipes vivem momentos diferentes nessa temporada. O Flamengo tem Rogério Ceni pressionado e apenas o Brasileirão como salvação. Já o Palmeiras vive grande momento sob o comando de Abel Ferreira. O Abel ele é muito claro nas entrevistas dele. Posso garantir que tudo que ele fala para vocês é o que ele diz pra gente.
A gente entra todos os jogos pensando em mais 3 pontos. No final, a gente soma e vê o que vai dar isso aí, em qual posição a gente termina. Em relação às finais do campeonato, a gente, por mérito, conseguiu estar nelas, mas não é o momento de pensar nelas. Apenas um pontinho separa os dois times na tabela do Brasileirão. É decisão. E isso, o Palmeiras está mais do que acostumado. Olha, tá aí um jogo que se vocês disserem que vai dar empate, eu não vou nem questionar, assim, porque eu não consigo fazer nenhuma previsão. Não fica em cima do muro. Não, vai ter que escolher um lado. Não vale fica em cima do muro, Janaína. Não, mas não fico não. Assim, pelo momento eu até acho que o Palmeiras pode dar trabalho pro Flamengo, viu? Mas a gente também não pode ignorar que a dupla Gabigol e Bruno Henrique tá bem empolgadinha, não é mesmo, Lofredo? Não, veja só, empate é um resultado do jogo. O que a gente não pode dar, o palpite que a gente não pode dar é numa Copa, por exemplo, dizer que vai dar empate, porque alguém vai ter que classificar. Você pode até dizer, acho que esse jogo é tão equilibrado que esse confronto vai ser decidido nos pênaltis, mas você tem que arriscar um palpite de uma equipe para avançar. Agora no campeonato, empate é um resultado bem provável. Ontem, por exemplo, o Grêmio e Atlético era o resultado mais provável. O Grêmio é o time que mais empata no campeonato. O Atlético não consegue vencer o Grêmio no Rio Grande do Sul. O empate era um resultado bem provável, né? Então, enfim. Mas para esse jogo, também acho que o empate é um resultado bem plausível. Mas se tem que escolher um, apesar do que você disse, do reentrosamento do Bruno Henrique com o Gabriel, o Palmeiras vive o melhor momento. Talvez o Palmeiras viva o melhor momento de todos os times do Brasil. O Palmeiras está classificado para a final da Libertadores, para a final da Copa do Brasil e está disputando o título brasileiro e vem de uma goleada sobre o rival. Então, o Palmeiras, nesse momento, joga o melhor futebol, não só no Campeonato Brasileiro, mas entre os times brasileiros. A Lisandra, na reportagem ali do Flamengo, citou, né, que o Flamengo não conseguiu vencer ainda nenhum dos times que estão ali no G6. E aí é só para esmiuçar que o Flamengo empatou com Grêmio, Palmeiras e Internacional e perdeu para o São Paulo e 2 vezes para o Atlético Mineiro. Tenta hoje, então, sua primeira vitória entre aquela competiçãozinha né, fechada entre os times que estão no G6. Cereto. O Grêmio também não conseguiu, né? O Grêmio até agora não conseguiu ganhar de ninguém ali da turma de cima, da turma que está brigando diretamente pelo título, ou seja, os confrontos diretos, os concorrentes diretos. Olha, antes de começar o campeonato, a imprensa especializada, também conhecida como nós, a gente dava o Palmeiras e o Flamengo e Palmeiras... Barreto diria vocês. Vocês. Vocês da imprensa. Vocês. Dava Palmeiras e Flamengo e Palmeiras como os candidatos ao título. No primeiro turno, ambos não tiveram força máxima porque, a gente explicou na reportagem, o Flamengo estava com surto de Covid. Agora, ambos estão praticamente com força máxima, né? O Palmeiras não tem o Gustavo Gomes e tal, mas está praticamente com força máxima. São 2 times que ainda brigam pelo título, vai ser um jogaço. Vai ser um jogão. O Flamengo já está há 2 dias lá, né? Treinou ontem de novo em Brasília, o Palmeiras chegou e a gente quer mostrar umas imagens para vocês, que a gente lamenta, aí imagens do treino, né? Rogério Ceni, mas as imagens das aglomerações. Olha lá, gente. Em tempos de pandemia, a gente tem sempre que destacar que não é a melhor forma. O CT foi liberado, né, para os treinadores torcedores entrarem. E aí a gente vê, então, a torcida do Flamengo extremamente empolgada e aglomerada para dar um incentivo lá para a equipe. E aí a chegada do Palmeiras, a sua concentração ao hotel, olha só a quantidade de torcedores também muito aglomerados para receber a equipe, Lofredo. Janaína, lembrar que o Rio de Janeiro tem um estádio disponível para essa partida, né? O estádio Newton Santos, não tem jogo lá hoje, teve ontem. Né? Então, assim, o gramado é ruim. O gramado de Brasília é bem melhor, talvez esse seja um dos motivos pelo qual o Flamengo está levando o jogo para lá. O outro é político. O outro é uma aproximação que o Flamengo tem com Brasília em geral, inclusive seu patrocinador é de lá. Quando você libera o jogo de futebol, as partidas de futebol, você sabe que ela vai causar, mesmo com o estádio fechado, aglomeração em algum momento, numa comemoração, numa recepção de time. Agora, você tem que tomar cuidados maiores, não dá para abrir o treino. Se o jogo não está aberto para público, como é que você pode abrir um treino para público?
Então, o gerador, o Flamengo foi gerador de aglomeração por princípio, não apenas pela paixão que o torcedor tem, mas tomou a iniciativa de gerar aglomeração. Sereto, a novidade no time do Rogério Ceni deve ser a volta do Gerson, né? Mas o Diego vinha jogando muito bem, elogiado nas 2 últimas partidas. Mas não tem jeito, né? O Gerson é o dono da camisa, o Gerson é jogador de seleção brasileira, embora não seja convocado para a seleção brasileira, né? E o Tite é que tem que explicar por que não convoca o Gerson. O Diego tá entrando muito bem, mas o Diego pode funcionar como funcionou muito bem com o Jesus, como 12º jogador, entrando no time do Flamengo, até pela qualidade que ele tem, para cadenciar o jogo quando o time precisa, ou para fazer o time jogar quando o time precisa. Ele é uma espécie de maestro, é uma espécie de regista, como diria o Tite, né? E pode entrar durante o jogo. Agora, eu acho que a principal qualidade do Flamengo, e o PVC falou na reportagem da Lisandra, é a velocidade, a capacidade de entrosamento e sintonia da dupla de ataque, o Bruno Henrique e o Gabigol. Eles precisam encontrar essa sintonia, ou reencontrar essa sintonia. Reencontrar essa sintonia. Jogando até mais próximos, se possível, buscando um ao outro. Foram os grandes destaques do Flamengo da temporada do Jesus. E devem tentar reencontrar essa sintonia. Deixa eu mostrar os campinhos para vocês, então. Aí vocês dão os palpites aí que acharem relevantes. Vamos começar, então, com o campinho do Flamengo. Flamengo que deve manter o Hugo Souza no gol, com Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Arão e Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Esse é o time, então, do Rogério Ceni. Vamos pro Palmeiras do Abel Ferreira, que vai poupar o Rony, né? O Rony nem viajou. O Everton, Marcos Rocha, Luan, o Cefite ou o Alain. Eu não sei falar esse sobrenome. Emperier. O Vinha ou o Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Veiga e Danilo ou o Patrick, William, Luiz Adriano e Scarpa ou Breno Lopes. Então hoje está bem confuso aí da gente adivinhar. A gente sabe que ele tem tentado colocar o que tem de melhor à disposição, também pensando nas outras competições. Teu palpite aí, tua opinião sobre o time do Abel